Olá, futuro mestre dos dados. Eu sou o Emerson Antônio, arquiteto de dados da Firmanet. Esse é o meu canal chamado Canal Dados em Ação. Dados em ação, show de bola. Neste momento eu peço pra vocês uma gentileza, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, coloca lá no grupo da empresa, naquele grupo de amigos que tá junto com vocês, na faculdade, aquele grupo da faculdade que vocês estão lá, compartilha assim, comente, coloque aqui nos comentários as suas dores, suas dificuldades, as coisas que vocês estão passando aí, que vocês tenham uma determinada dificuldade, tá complicado de passar. Estamos aqui para poder fazer exatamente isso, trazer uma maneira mais prática de vocês poder trabalhar no conhecimento ou no futuro projeto de vocês. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque toda semana a gente vai estar colocando conteúdo novo aqui de diversas editoriais, mano. Tipo Data Process, Data Clean, Databricks, a gente coloca muita coisa boa aqui, com certeza toda semana. E aí, pra gente poder não ficar com muitas milongas, vamos lá, direto pro conteúdo, porque hoje a gente vai estar trabalhando aqui também com Databricks. Vamos estar trabalhando com Databricks. E aí dentro do Databricks a gente vai estar brincando um pouquinho de Data Clean. Pediram para mim fazer alguns procedimentos de Data Clean com Python, porque de repente você pode estar utilizando tanto no Databricks como também aí localmente, usando o Spark na sua máquina e assim por diante. Então a gente pode estar brincando aí vamos estar brincando aí com Python para que você possa brincar tanto no Databricks como também em outros ambientes e assim por diante. Isso é muito bom. E aí o nosso trabalho de hoje vai ser o quê? Identificar valores nulos, remover duplicados, tratamento de outlier, padronizações de dados, correções de erros de digitação, normalização de dados e verificação de consistência. Tudo isso aí consiste em Data Clean e é somente os típicos, tá? É só os típicos. Então a gente pode se aprofundar um pouco mais, quiser, comente aí, passe pra gente a sua necessidade e a gente vai estar trabalhando. Brincando um pouquinho mais aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma importação dos conteúdos que a gente vai estar, os conteúdos, os pacotes, né, que a gente vai estar utilizando. Então a gente vai estar utilizando esses pacotes aqui. Botar lá function, main, win, with, cool, lit. Tudo isso a gente vai estar utilizando. E aí, para poder brincar aqui com identificação de itens saltantes, eu simulei aqui, ó. Tô colocando os dados, tenho aqui uma colinha, né, para ficar mais fácil a gente poder trabalhar. Coloquei aqui os dados, aí tô gerando os dados aqui onde tem lá, ó, João, Maria, sua idade e uma aqui tá none, não tem idade. E aí eu pego o quê? Vou lá, vou fazer a nossa coluna, os nomes das nossas colunas, né? Então o que eu estou fazendo nesse momento? Estou carregando a massa de dados para que a gente possa estar gerando um data frame. Vamos estar trabalhando aí com Spark, correto? Com Spark, rodou ali, coisa linda de Jesus, e se a gente der um show nele, opa, vou pegar aqui, ó, df.show, ele vai carregar aí. Opa, demorou um pouquinho, tá pensando. E tip-off. Tá ali, ó. As informações com o nulo. Como é que eu faço para de repente pegar esse cara e trabalhar de uma maneira mais adequada, né, para que eu possa estar preenchendo esse nulo. Não, quando você está trabalhando com dados para um Analytics, a gente sempre se depara com uma situação igual a essa. A gente não consegue exatamente lidar com isso tão facilmente. E aí, dessa forma, você pode estar colocando assim, ó. Bom, eu coloco assim, e depois, quando a área de negócio preenche os dados, aí a gente elimina essa informação. E aí, por isso, eu uso uma média estatística, eu uso uma métrica estatística, que é a média. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar do meu data frame a idade, vou fazer uma média da idade e vou jogar como int para dentro de uma variável. Fiz esse trabalho. Logo em seguida, eu vou pegar o quê? Vou fazer o trabalho aqui, ó, de criar a coluna, né? Que a coluna já existe, nós já temos a coluna lá.
Então eu estou identificando que eu vou estar utilizando a coluna e fazendo com que todo o conteúdo da coluna que for nulo, ele vai pegar a minha variável média. Se não, ele só devolve a variável, o conteúdo da variável coluna. Então aqui ele vai fazer esse procedimento e logo em seguida eu já dou um show aqui embaixo. Vamos colocar aqui bonitinho, né? Tal. Vai ficar igualzinho que eu fiz ali. Isso. Já dou um show aqui embaixo. Olha lá. O que ele fez foi identificar a nossa variável nula para Maria e pegou a média de idade do dataset e colocou para Maria qual é o valor médio. Isso me garante com que os dados que eu vou estar trabalhando para Analytics, ele não vai quebrar por causa de uma falha de digitação ou um erro de dados ou coisa parecida. Então, realmente, a gente utiliza isso e a gente não foge muito com uma discrepância, colocando um valor assim extremamente aleatório que possa, de repente, estar dando um outlier ou fugindo do gráfico. Você entendeu? É só uma perspectiva de qual seria uma possível idade para isso, para aquela situação. Caso amanhã ou depois a área de negócio corrija essa informação, na hora que você atualiza, ele já não vai mais estar com esse problema e também não vai quebrar os seus BIs por aí. Perfeito? E agora vamos falar um pouquinho de remoção de outliers. Como que a gente vai fazer esse trabalho? Bom, a princípio eu vou fazer um dataset, pananã, pananã, vou ter aqui ó, tudo bonitinho, vocês já entenderam como funciona. Fiz o dataset ali, tem que colocar um show aqui, né? Olha lá, tranquilo, beleza. Fiz os dataset aqui. Só que o que está acontecendo, né, meu? Eu tenho dois endereço 1 aqui, ó. Dois cliente 1 e dois endereço 1. Ó, dois clientes endereço 1, dois clientes endereço 1. Então essa aqui é a minha duplicidade. Como é que eu faço para remover isso? Eu vou fazer o quê? Identificar essa duplicidade, fazendo um dataset sem a duplicação. Então, ó, vou até dar um show aqui para você ver o que esse dataset está fazendo. Olha lá, já fez aqui o processo e aí já tirou os dois clientes número 1. O que utilizamos? Aqui é o drop duplication e coloquei como chave tanto o cliente como o endereço. Porque pode ser que um cliente tenha mais que um endereço, então não seria caracterizado duplicidade. Quando existe as dois iguais, aí a gente já elimina esse problema de uma vez por todas, que foi esses dois aqui. Maneira simples, prática, só ficar esperto com qual é a chave de identificação para a duplicação. Perfeito? E o outliers? Olha, coisa linda, hein? Coisa chiquérrima. E prático, meu. Mole, igual deixa pra lá, mano. Eu ia fazer uma piadinha aqui, mas a piadinha ia ser um tanto quanto sarcástica. Vamos lá. Criando um dataset para poder vocês entenderem o que tá colocando, o que estamos fazendo sempre, fazendo os datasets novos para poder popular o nosso data frame. Identificamos ali que os clientes têm a idade de 25, 35, tem um de 100 anos e o outro de 120 anos, cara. Eu acho que é raro em algum lugar aí, né, cara? Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Isso, no nosso gráfico, é um outlier. Mas, o que acontece? Dentro do nosso contexto, nossa regra de negócio, o cliente, o nosso chefe, né, o nosso CEO, chegou e falou assim, ó, cara, a média de idade que eu quero que tenha no nosso gráfico, que tenha no nosso dashboard, é de 18 a 80 anos. E aí nós trouxemos, cara, coisas assim, fora. Esse 100 e esse 120 tá quebrando, são outliers que vamos estar trabalhando. Não que isso vai impactar muito a decisão de negócio, mas quando você utiliza informações que é discrepante dentro dos seus gráficos, você pode estar, de repente,
trazendo uma situação tanto quanto desconfortável para poder para a equipe de tomada de decisão. Então eu coloquei aqui o limite superior é 80 e o limite inferior é 18. Coloquei duas variáveis aqui, perfeitinho, e agora vamos lá fazer o trabalho. Qual que é esse trabalho? Estou pegando a coluna idade, que já existe, estou fazendo um if, onde se a idade for maior do que o limite, maior ou igual, não, é só maior, maior do que o limite, ele vai ser o limite. Se não, se for menor do que o limite inferior, ele vai ser igual ao limite inferior. Caso ao contrário, vai ser o valor da idade. Simples, ó, coisinha chique de Jesus. Então eu substituí tanto o 120 como o 100 por 80 anos. E aí o meu gráfico lá pro BI vai ficar belezinha, tranquilão, tranquilão, sem probleminhas aí. Perfeito? Isso não é... Poderia estar substituindo com informações na média ou coisa parecida, a forma que você vai estar colocando os dados de substituição vai da sua criatividade, mas aqui nesse momento eu estou utilizando de comandos Spark para poder facilitar mais a sua vida. Então a gente está trazendo um processo de conceito, onde esse conceito vai estar trazendo uma melhor prática de se trabalhar com os dados. A partir daí, você utiliza essa melhor prática de acordo com suas regras de negócios, com suas necessidades. Pelo menos aqui você já sabe o caminho. E padronização? Vamos padronizar os dados. Uma dificuldade que eu tive no começo, muito com os dados, foi padronizar data. Rapaz, cara, data é um negócio complicado. Por quê? Porque sempre você tem formatos diferentes se você trabalha com base de dados diferentes. Então eu tentei mostrar aqui os formatos mais populares encontrados, né? Claro que você com certeza deve encontrar aí muita sujeira no meio do caminho, mas se pensar em data, somente data, eu acredito que esses são os formatos mais encontrados. E aí você tem ali, ó, ano, mês, dia, você tem dia, mês, ano, você tem ano, mês, dia com barra. Fechei aqui o data frame, carreguei aqui, só que os dados que eu preciso que seja gravado na minha massa de dados seria o formato ano, mês, dia, com tracinho, formato americano, né? Formato americano. Então coloco aqui, ó, o nosso código, show de bola. Eu pego o dataset que nós estamos utilizando, pego uma coluna chamada data, que é a mesma coluna que está utilizando ali, aplico o format. Se eu vou aplicar o format, eu tenho que ter o function format lá para poder trabalhar. Então eu tenho que ter esse cara aqui, ó. Isso. Eu aplico o format, uso o if para fazer o processo de identificação de qual é o processo de identificação. Eu vejo se o toDate com esse formato vai me trazer nulo, ou com esse formato vai me trazer nulo no if. Não. Tipo, se for nulo com esse formato, então ele formata desta forma. E assim ele vai trabalhando. Se for nulo com esse formato, então me formata desta forma. E assim ele vai trabalhando até chegar no formato que a gente quer. Desta forma, eu vou ter os dados já transformados, jogado para dentro do data frame padronizado, e aí eu posso estar fazendo as minhas manipulações. Então, ó, desse trabalho que veio aqui, ó, eu padronizo todas as datas na forma que eu preciso guardar dentro da minha massa de dados para poder fazer os meus tratamentos ou as minhas análises, ou até mesmo mandar para o BI e o BI entender isso com bem mais facilidade. Simples, simples, como se fosse o dia de hoje. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aqui, ó, formatado no format. O que eu estou falando? Se for isso, se ele for nulo, então a formatação dele é essa. E assim por diante. Perfeito? Compreendido. Agora vamos lá para correção de erros de digitação. Isso aqui, meu, já me deu trabalho pra caramba, cara. Pra caramba. Para poder fazer um processo de correção de erro, vou colocar aqui para vocês uma maneira simples, é claro.
para poder ficar bem claro, bem objetivo para vocês. Mas é isso, a gente pode estar deixando cada vez mais específico, mais detalhado, até o ponto de repente abranger quase todas as situações. A gente tem algumas técnicas de regex que pode estar utilizando, mas eu acho que desta aqui é uma maneira simples que pode ser já identificada e já alivia muito o trabalho de vocês. Tem aqui o cliente que mora em São Paulo, mas você está vendo que o São Paulo dele está completamente estranho. Um outro cliente que mora no Rio de Janeiro, olha que loucura, que erro de digitação que foi. E outro no Belo Horizonte, só por Jesus Cristo, né? Eu acho que a pessoa que estava digitando esse aqui tinha algum problema de cognição. Fiz um data frame com isso. Opa, esqueci de dar o show aqui, né? Dá o show. Dá o show aí, Emerson. Esqueci, vamos lá, agora deu o show lá, tá do jeito doido que tem que ser, né? Porque de repente a gente com certeza encontra muito mais variedades de formas, né? Formas de digitar essas informações. Campo texto realmente é um campo muito complicado para poder trabalhar. E aqui eu vou pegar o quê? Com a mesma regra lá de cima que a gente já utilizou, do if column, jogo o dataset para dentro de um outro dataset, utilizando a mesma coluna chamada cidade, coloco o if e aí eu pergunto, usando like. Olha só, eu uso o data frame específico na cidade, usando o like e perguntando se existe São. Olha o São aqui. E aí eu substituo o São por São Paulo. Eu pergunto se existe Rio. E aí eu substituo por Rio de Janeiro. Então o que isso significa? Se caso, para você fazer isso numa massa de dados grande, seria adequado você fazer um levantamento de processamento de linguagem natural para poder identificar, ou pelo menos de frequência. Não nem precisa de processamento de linguagem natural. Seria um levantamento de frequência. Quebrar isso, as palavras em tokens, em pequenas... palavras compostas, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, quebrar o Belo do Horizonte e começar a identificar quais são as maiores frequências de palavras digitadas erradas. E aí, quando você faz esse levantamento de frequência de conteúdo, né? Com a quantidade de caracteres ou quantidade de tokens que são mais frequentes mais frequente digitado, você consegue agrupar isso aí e juntar as informações de uma maneira mais eficaz e começar a fazer essas junções aqui, sabendo qual que seria o procedimento a ser substituído. Botou para rodar, e aí sim a gente tem lá o São Paulo, o Rio de Janeiro e o Belo Horizonte para os determinados clientes respectivos. Então a gente não mudou os clientes e somente corrigiu as cidades digitadas. Isso aqui é uma técnica muito boa, pode ser aperfeiçoada se vocês quiserem que a gente faz um vídeo com maiores detalhes, como trabalhar com isso ao nível de Big Data. Coloca aí no comentário que a gente vai fazer isso sim, porque dá para trabalhar e dá para ter bastante trabalhos interessantes nessa brincadeira. Eu uso muito isso a nível de Big Data, então eu preciso primeiro fazer com que vocês entendam como que faz o princípio, para depois a gente subir o nível e deixar isso aí mais coisa linda de Jesus. Vamos lá, e normalização dos dados? Cara, eu preciso normalizar. O que seria normalizar? Normalizar no seu mundo, você pode ser bastante coisa, mas aqui no meu mundo, nesse ponto que nós estamos agora, a gente vai fazer um procedimento sobre peso, sobre gramas, peso, normalizar sobre o peso, né? Eu preciso utilizar uma mesma... todo mundo na mesma... proporção, entende? Eu tenho ali produtos de 500 gramas, produtos de 2 quilos, produtos de 1.500 miligramas. Cara, quando eu uso isso, jogo isso para um BI, cara, ele realmente ele se perde, cara. Se perde, ele vai ter que fazer funções lá, e eu acho que isso não é um trabalho para o BI ter que fazer tratamento dos dados para poder normalizar a gramatura ou normalizar o peso do produto. Então isso a gente pode fazer de uma maneira muito fácil. Mais uma vez aqui, ó, colocando aqui, ó, o show. Dá o seu show, Emerson, dá o seu show. Perfeito. E aí agora vamos fazer o quê? O processo de normalização do dado. Olha lá, fiz o data frame. Vamos normalizar os dados. O que eu estou fazendo? Usando a mesma variável, certo?
pegando a unidade, verificando se é grama, quilo ou miligramas e fazendo a conversão de peso para as suas determinadas respectivas equivalências, certo? E aí nesse momento eu jogo tudo para peso. E aí eu dou um drop na coluna unidade, entende? Porque daí eu não preciso mais da coluna unidade, porque a partir de então está tudo normalizado com as mesmas gramaturas. Como que eu faço isso? Ah lá, ó. O que era 500 gramas ficou 0,5. O que era 2 quilos ficou 2,5. O que era 15 miligramas, ou 1.500 miligramas, você entendeu? Isso me deixou todo mundo na mesma escala. Eu coloquei todo o peso na mesma escala. Com isso, fica muito mais prático para você jogar isso no BI e ele poder fazer esse trabalho de uma maneira muito mais eficaz. Então aí você consegue trazer uma performance maior na entrega dos seus dados. E aí agora vamos perguntar sobre consistência, né, meu? O que seria consistência? Vou pegar consistência, no meu ver, seria quando você trabalha com uma informação e ela tem que condizer com o resultado. Um exemplo, por exemplo, eu tenho a data de aniversário do cliente e aí, por algum motivo, sei lá, quando foi que rodaram esse processo, colocaram a idade do cara. Eu preciso saber se realmente a idade do cara corresponde com a data de aniversário, certo? Tem a data de nascimento, aqui a data de aniversário, a data de nascimento e a idade. Esse processo de colocar a idade, ele pode ter rodado um processo BET e que não corresponde à informação de hoje. Hoje, de repente, pode ser que ele tenha mais idade ou não. Então eu tenho que conferir. Eu tenho que conferir, que eu acho que isso é muita responsabilidade, passar os dados. Quem trabalha com dado e precisa divulgar ou apresentar esse dado para uma outra equipe ou para um outro setor, ele passa por ele o dado, ele tem que ter essa preocupação que os dados eles têm que estar íntegros, ele tem que estar normalizados, ele tem que estar próximo de uma perfeição. Por quê? Porque você é o mestre dos dados, né, meu? E o mestre dos dados não deixa coisa errada passar tão facilmente, né? Então vamos dar um show aqui, né, Emerson? Vamos dar um show. Perfeito. Porque aqui os mestres dos dados realmente faz o seu show. Esse canal é maravilhoso, cara. Dados em ação. Dados em ação. E aí agora vamos fazer o quê? Vamos validar. Vamos verificar se realmente aquelas informações está consistente ou não. E aí eu vou lá e crio uma coluna chamada consistência, aonde eu uso uma decomposição com rotinas aqui, ó. Tô fazendo uma query, hein? Tô fazendo uma query simples, um TSQL aqui, ó. E se caso tiver, é coerente ou é inconsistente. Simples assim, ó. Simples de tudo, de tudo, de tudo. Mas eu estou utilizando o quê? Eu estou utilizando uma função aqui que eu não importei ela ainda. Opa! Então vamos importá-la. Ela está aqui em function. A coluna já importamos e pum! Aí ele vai validar se a idade da criança consiste com a data de hoje calculada a data de nascimento. Então aqui no caso, ó, os três é inconsistente. Perfeito? Meus amigos, aqui que fecha a brincadeira. De maneira simples, prática e rápida, acredito que essas funcionalidades podem ajudar muito vocês aí. Fizemos uma versão Python aí porque foi pedido, mas se caso vocês quiserem que a gente faz essa mesmo procedimento aqui na versão SQL, coloque nos comentários, fiquem à vontade, porque a gente está aqui para isso, para transformar você no mestre dos dados. Perfeito? Até a próxima!